tempo mudou essa semana, tá uma beleza, bem primavera, bem quentinho e tô amando já, tô amando essa mudança de tempo. Ele vai ser assombrado por 3 espíritos. Temos um pudim assando aqui. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Olá, senhores! Começando mais um vídeo por aqui. Hoje é sexta-feira, agora já são 5 para as 4 e a minha ideia hoje é filmar um pouco da minha rotina da tarde e da noite no dia de hoje. Hoje é um dia típico e eu vou pra loja agora à tarde. O Igor tá trabalhando à noite hoje, então vou gravar um pouco dessa nossa rotina. E bora, porque meu dia já começou faz tempo, já fui no CrossFit e eu tentei gravar lá pra vocês, mas aí o treino foi fora da academia, então foi por água abaixo. Mas ainda vou conseguir gravar um pouco do treino pra vocês. Mas foi um treino bem, assim, puxado. Voltando de lá, a gente foi no mercado. E agora eu tô colocando o Jorge pra limpar a casa. Na verdade, ele já limpou lá dentro. Agora só falta aqui cozinha e sala. Então eu vou fazer isso agora. E vou editar um vídeo também antes de ir pra loja, porque é o vídeo que eu preciso soltar hoje e eu não editei ele ainda. Então vou fazer isso. Esse é o plano pra agora. E depois eu venho contando conforme eu for decidindo as coisas. Eu tenho algumas coisas pra fazer, mas primeiro eu vou editar esse vídeo, vou pra loja, eu vou passar também num lugar que imprime coisas aqui perto e depois eu vou pra loja. E vou filmar um pouquinho pra vocês. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Gente, terminei de editar o vídeo e tava aqui pensando que eu amo editar vídeo. Essa é a parte que eu mais gosto. E eu não sei porque às vezes eu demoro pra vir editar algum vídeo, sendo que é a parte que eu mais gosto de fazer. Eu amo editar vídeo, amo mesmo. Eu fico muito satisfeita quando eu termino. Claro, tenho muita coisa pra melhorar ainda, mas eu amo essa parte, amo mesmo. E agora tô renderizando o vídeo e vou pôr ele pra subir no canal. E daqui um pouco já tô saindo, porque a loja abre agora às 5h30 e eu quero estar lá no máximo às 6. E é isso, tô tomando meu cafezinho aqui e deixa eu seguir o baile. Prontinha, indo pra loja. Antes eu vou no lugar onde que tira cópia. E esse é meu look de senhorinha. Gente, outra coisa que eu não tinha falado é que o tempo mudou essa semana, tá uma beleza, bem primavera, bem quentinho. E eu tô amando já, tô amando essa mudança de tempo. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Gente, cheguei em casa e tô aqui assistindo um pouco, fazendo um tempo. Agora são 15 para as 9 da noite
fiz um sanduíche pra mim e pro Igor comer. Uma coisa que eu quero falar com vocês hoje também é a respeito dos meus lidos dos últimos 2 meses, porque já estamos em março e eu não falei sobre os lidos dos últimos 2 meses. E janeiro foi um mês que eu li muitos livros, assim, finalizei muitos livros, porque eu comecei e finalizei eles dentro do mês. Mas é que tinha algumas leituras que eu tava parada e aí eu quis acelerar e acabar com todas as pendências do ano anterior. Foi isso que eu fiz. Então, em janeiro foram 9 livros lidos, finalizados, e em fevereiro eu finalizei um único livro, porque eu sinto que eu venho numa baixa literária, assim, meio que uma ressaca literária, e tô respeitando esse tempo, porque eu venho de meses lendo bastante, então algumas vezes acontece isso comigo e beleza, não tem muito o que fazer, né? Mas eu quero começar falando pelos livros que eu finalizei em janeiro, então eu vou falar primeiro os cinco livros e depois eu volto e falo mais 5. Os 2 primeiros que eu finalizei em janeiro foram livros que eu comecei a ler em dezembro. 2 deles, eu amei os 2 livros. O primeiro deles que eu finalizei foi O Alvorecer da Alegria Indestrutível, Leituras Diárias para o Advento. Esse foi um dos livros que eu li no Advento e é do John Piper. Ele é muito famoso, ele tem alguns outros livros do Advento de Natal e de outras coisas, e eu acho que a escrita dele é muito boa. E esse livro eu dei 4 estrelas para ele. O segundo livro também foi para a época do Advento e foi o Devocionário do Advento de Natal, O Sacramento do Momento Presente. Esse é um livro nacional, é um livro que uma igreja escreveu. Na verdade, eles não escreveram. Na época da pandemia, eles fizeram um podcast e gravaram alguns podcasts falando sobre o tema do Advento e tudo mais. E aí eles juntaram esses podcasts e colocaram nesse livro. E o livro é muito bom, muito bom. Eu dei 5 estrelas para eles e super recomendo. Outro livro que eu finalizei também em janeiro e que eu comecei ele em dezembro foi Um Conto de Natal, do Charles Dickens. E esse livro, eu já li ele algumas vezes e eu gosto muito de reler ele todo ano no Natal. Basicamente, a história dele conta a história de um homem que ele é muquirana, mão de vaca, ele não é uma boa pessoa, assim, ele não tá nem aí para as outras pessoas e ele não gosta do Natal, ele não gosta do significado do Natal. A história vai se desenrolar na vida desse cara que só pensa em dinheiro. Ele vai ser assombrado por 3 espíritos, um do passado, um do presente e um do futuro. E esses espíritos vão mostrar pra ele a verdade nua e crua da vida dele. E aí vai discorrer a história. E esse conto é muito maravilhoso, muito mesmo. Se você não leu esse conto ainda, leia. Primeiro porque Charles Dickens é um autor clássico, famosíssimo, e escreve muito bem mesmo. É um conto curtinho, então você consegue ler ele rápido. Eu que me enrolei, tava lendo várias coisas e aí acabei não finalizando, mas 5 estrelas e amo. Esse ano quero ler de novo. Outro livro que eu finalizei em janeiro e que eu comecei faz uns meses e tava parado porque não tava fluindo a leitura muito bem, J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, O Dom da Amizade. Esse livro, eu comecei a ler ele com um clube do livro que eu acompanhava e não finalizei porque chegou numa parte que estava um pouco cansativa, eu queria ler outras coisas, então deixei ele de lado, mas eu queria finalizar porque é um livro meio que biográfico, talvez eu possa dizer, que conta a história, assim, partes da vida dos dois, do C.S. e do Tolkien, como os dois se encontraram e formaram a amizade deles, como eles viveram antes dessa amizade individualmente e até o fim da vida deles. E fala muito sobre a amizade deles. E eu gostei bastante do livro. Eu dei 4 estrelas, porque é um livro assim... Eu acho que ele não valeu, sinceramente ele não valeu 5 estrelas.
Mas é muito bom o livro, muito bom mesmo. Principalmente para quem gosta muito desses dois autores, é muito interessante saber a história e a trajetória dos dois, como os dois viraram amigos, como eles se conheceram, como eles viveram a vida deles. E muito bom, eu gostei bastante e recomendo também. Outro livro que eu finalizei em janeiro, e o último agora, depois eu venho contar mais, foi o livro de oração do Timothy Keller. E esse livro é um livro assim que eu ouvi ele em audiobook pelo aplicativo da Pilgrim. Achei muito bom o livro, eu dei 5 estrelas pra ele. É um livro que fala de oração. Ele não só, assim, eu não sinceramente, eu não sei nem como explicar, mas ele é um livro profundo e é um livro que você percebe o autor falando que ele também precisa aprender muito, sabe? Você vê que ao tempo inteiro ele fala que ele precisa aprender, mas ele tem tanta sabedoria pra falar sobre o assunto. E cita muitos outros livros, muitos outros materiais. Tem muita Bíblia também, claro, porque isso é o principal. A gente tem que focar em ler livros espirituais, claro, mas que ter certeza de que ele tem embasamento bíblico. Você tem que saber primeiro da Bíblia para depois buscar esse tipo de conteúdo. Mas eu acho que o Timothy Keller, ele escreve muito bem também. É um homem que, assim, Deus usa as palavras dele, sabe? E fala muito. E é um livro muito bom. Eu tenho a sensação que eu preciso reler o livro, que eu não absorvi tudo que eu precisava absorver. E eu pretendo fazer isso no futuro. Mas até agora gostei demais, 5 estrelas. E esses foram os 5 primeiros livros que eu li e finalizei, todos do mês de janeiro. E depois eu volto para contar os últimos 5 livros que eu li nos últimos 2 meses. O que eu pretendo fazer agora, gente? Na verdade, não sei se... Na verdade, eu não tô com um pingo de vontade de estudar agora, porque voltei da loja, assim, cansada. E amanhã eu vou pra loja de novo, trabalhar o período da manhã lá. Então, não tô muito afim. Eu tava pensando aqui, eu vou assistir mais um pouco pra dar uma descansada. E tava pensando em fazer pudim, porque o Igor tá com vontade de comer pudim. E aí eu fui no mercado, comprei as coisinhas que eu precisava. Então talvez eu faça pudim agora, pra amanhã ele tá pronto na hora do almoço. E acho que é isso que eu vou fazer. Talvez eu monte um pouco de quebra-cabeça também. Depois eu vou mostrar pra vocês como que tá o quebra-cabeça. E acho que só pro dia de hoje, porque tô cansada. O Igor tá lá trabalhando ainda, vai até meia-noite, né? E eu vou ver se eu faço isso. Vou guardar as plantinhas que estão ali também no balcão. E é isso. Mas primeiro eu vou ficar aqui de bobeira um pouco e depois eu vou ver o que eu vou fazer e vocês vão acompanhando um pouco. E aí eu volto em seguida, mais tarde, pra contar pra vocês os últimos 5 livros. Temos um pudim assando aqui. E fiquei de mostrar meu quebra-cabeça, gente. Tá aqui, ó. Tudo que eu evoluí até agora. Esses dias eu peguei pra fazer essa partinha aqui. E falta só esse bem suado aqui, que eu não tô achando. Mas eu achei que deu uma boa evoluída. Nossa, ó, o pudim ficou pronto. Voltei já com meu pijaminha. Preciso lavar o rosto. Tirar as coisas que passei no rosto hoje, o meu protetor solar em pó, e enfim, mas daqui a pouco eu vou fazer isso, já tô de pijaminha. A respeito do pudim, o pudim tava meio branquelinho ainda e eu deixei mais um pouco no forno. E a respeito do quebra-cabeça, esses últimos dias eu andei bem animada pra montar o quebra-cabeça e vamos ver se esse fim de semana eu pego mais ele pra dar uma boa adiantada pra finalizar logo esse quebra-cabeça, mas eu tô gostando. É que essas partinhas muito iguais às cores é muito difícil, aí eu pego febre. Voltando a falar dos últimos 5 livros que eu li,
foram os seguintes. Ainda dos lidos em janeiro, esse próximo lido foi um livro que eu comecei e finalizei em janeiro, e foi uma releitura que foi O Morro dos Ventos Uivantes. Eu queria muito, assim, reler esse livro. Eu li ele o ano passado e li agora no começo do ano. E eu queria muito reler ele porque ele é um livro muito famoso, um clássico, assim, que todo mundo já ouviu falar, e eu não tinha gostado da primeira vez que eu tinha lido. Como eu disse já da outra vez, eu achava que era um romance, assim, uma história muito doentia, sabe? Muito tóxica, e não me fazia gostar nem um pouco. E só que eu fiquei encanada porque todo mundo falava muito bem dele, ou a pessoa odiava ou ela amava. E eu falei, não, eu preciso reler ele, porque eu tinha lido a primeira vez em espanhol. E eu falei, eu tenho que ler em português pra ver se eu perdi alguma coisa na leitura. E na verdade o que eu achei que a minha nota continua 2. Da outra vez eu nem lembro se eu tinha dado 2 ou não, mas é 2. E continuo pensando que esse livro não é pra mim. Eu não gostei. Eu preciso e pretendo ler mais livros, outros livros das Irmãs Brontë, pra ver se eu mudo essa percepção que eu tenho a respeito do estilo literário delas. Mas apesar de que eu só li essa, eu acho, se eu não me recordo se eu li alguma outra, mas até agora, assim, eu fiquei bem decepcionada, porque eu esperava, assim, não sei, um clássico, assim, diferente. E esse livro foi muito, assim, eu achei uma história muito doentia. E ela só ganhou alguns pontos comigo porque ela me fez sentir, assim, me fez ter sentimentos. Então, quer dizer, assim, que a escrita dela, ela impactou de alguma forma, ainda que seja negativa pra mim. Mas, enfim, esse foi um dos livros que eu li. O outro livro que eu finalizei em janeiro foi O Conto da Aya, que eu até deixei pra vocês aí, tem um vídeo que eu vou deixar aqui em cima pra vocês, o link dele, que eu li no aplicativo do Biblion. E esse foi outro livro que eu falei mais lá no outro vídeo, mas foi um livro que eu não gostei também, e eu dei 2 estrelas pra ele. Outro livro que eu finalizei no mês de janeiro, e esse eu também tinha começado faz meses, é o livro Como Ler Livros, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente. Esse é um livro mais didático, assim, teórico, e então, assim, eu achei ele tem um bom conteúdo, mas é um livro chato porque é muita teoria, sabe? Então é outro livro que você tem que pegar pra estudar ele. Então eu achei bom, mas não é o tipo de leitura que eu gosto. Eu li porque eu quero entender mais a respeito de livros e estudar um pouco mais, assim, sobre clássicos e tudo mais. Então é um bom livro para estudo, mas um livro bem chato se você não tá afim desse tipo de coisa. Mas ainda assim eu dei 3 estrelas para ele porque tem muito conteúdo válido dentro do livro. Outro livro que eu terminei, esse eu escutei, eu tenho o e-book, mas eu mais escutei o audiobook do que li o e-book, que foi Até que a Culpa Nos Separe, da Liane Moriarty. E essa autora, muito famosa, assim, eu já ouvi falar muito bem dela, mas, assim, eu não sei se eu gosto muito do estilo dela de escrita. Eu quero ler outros livros dela para ver se eu tiro isso ou se é uma primeira impressão por causa desse livro, mas eu, assim, eu não sei. Eu dei a nota que eu dei para esse livro porque no finalzinho do livro ele deu uma reviravolta e aí, assim, eu resolvi dar a nota que eu dei. Mas basicamente essa história, esse livro fala sobre a história de 2 amigas que, assim, elas têm uma amizade meio que não muito, assim, saudável, sabe? É meio que tóxica a amizade delas. Meio que uma delas é meio que obsessiva, compulsiva, e a outra, ela é totalmente desorganizada e
Uma, ela não tem filhos e é totalmente controladora, e a outra tem filhos e é meio assim bagunçada com a vida. E só que o desfecho desse livro é meio que vão sofrer algo muito impactante que vai assim colocar à prova a amizade das duas. E assim, eu acho que o livro ele foi uns 70% arrastado, sabe? Eu acho que poderia ter sido muito mais rápido, mas os últimos 30% do livro eu acho foi assim, sabe quando as coisas pipocam e acontece tudo de uma vez e aí foi bom o final? Então eu dei 4 estrelas pra ele por causa desse final, mas eu sinceramente tô pensando aqui agora que talvez eu deveria ter dado 3. E eu não sei se eu recomendo muito assim. Não sei. Esse livro ficou meio assim. Mas eu achei ele um pouco muito arrastado no começo e o final foi muito bom. Então fica aí. Não sei se eu recomendo. E esses foram todos os livros que eu li em janeiro. E o único livro que eu finalizei em fevereiro foi o livro Com Propósito. E esse livro eu falei em vários vídeos no último mês, nos últimos 2 meses para vocês. E vocês perceberam o tanto que eu gostei desse livro. Eu acho que ele te leva a vários níveis de reflexão, de relacionamento com Deus, de relacionamento e entendimento de você mesmo. E eu super, assim, recomendo 1000 vezes, já recomendei para um monte de gente. Eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro, então super recomendo mesmo. E, gente, esses foram meus lidos dos últimos meses de janeiro e fevereiro. Não sei como vai ser o mês de março, sinceramente, porque eu ainda continuo na minha meio que ressaquinha literária, então não ando muito afim de ler, mas eu venho atualizar vocês em breve e vamos ver o que rola. Enfim, eu já vou finalizar esse vídeo por aqui, porque senão eu acho que ele vai ficar imenso. Eu queria mais mostrar pra vocês um pouco da minha rotina noturna no dia de hoje. É uma rotina noturna, assim, mais atípica. E mais a minha rotina, né? Porque o Igor, coitado, tá trabalhando até agora. E falar um pouco dos livros lidos que eu li. Porque eu não tinha falado deles ainda. E antes que eu comece a me esquecer e deixe passar esses lidos. E é uma coisa que eu gosto de saber. E o que as pessoas andam lendo e as notas das pessoas sobre os livros, então gosto bastante. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!